O martelo do leiloeiro estalou, ecoando pelas paredes nuas do pavilhão da feira do condado. Minha aliança de casamento com a inscrição OND, 14 de julho, girou sobre a mesa de madeira rústica. Sarah Peterson, minha cunhada, a pegou, com um brilho de triunfo nos olhos. Darlene, ao meu lado, apertou meu braço e se inclinou para a frente. Viu, Owen? Algumas coisas simplesmente foram feitas para serem vendidas. Meu pai sempre dizia que a palavra de um homem era sua garantia, e essa garantia era testada principalmente por aqueles mais próximos a ele. Ele viu parcerias desmoronarem, amizades se desgastarem. Tudo porque alguém escolheu o ganho rápido em vez da lealdade constante. Essas palavras me vinham à mente com frequência no zumbido tranquilo da Miller's Custom Off-Road, especialmente nestes dias. Levou 20 anos para construir a oficina do zero, começando com um espaço alugado e um elevador enferrujado. Agora, eram 3 boxes, 2 elevadores e uma reputação que se estendia por toda a zona rural de Ohio por trabalho honesto e projetos personalizados de qualidade. Havia um orgulho silencioso no cheiro de óleo e solda fresca, no funcionamento suave de uma ferramenta bem conservada. Cada chave inglesa, cada peça de equipamento foi paga à vista, lenta e deliberadamente. Era assim que meu pai me ensinou. A lembrança de entregar o anel para Sarah Peterson foi como uma punhalada rápida e aguda. Aconteceu no depósito da antiga loja de ferragens, as partículas de poeira dançando em um único raio de sol. Ela olhou para mim, os olhos brilhando demais, e minha mão simplesmente se moveu. Não foi uma escolha, não exatamente, foi um ato involuntário, uma rendição que eu ainda não conseguia compreender completamente. Aquele dia marcou uma linha divisória, embora eu não soubesse disso na época. Numa manhã de terça-feira, Darlene trouxe Chad Jensen à loja. Chad era um homem que usava ternos que pareciam apertados demais, mesmo quando estava apenas encostado numa bancada com cheiro de graxa e anticongelante. Seu cabelo estava penteado para trás, impecável. Ele carregava uma pasta de couro que abriu com um estalo silencioso. Chad é consultor de negócios, anunciou Darlene com a voz um pouco animada demais. Ele vai nos ajudar a otimizar as coisas. Eu não gostava da palavra otimizar. Eu não gostava de Chad Jensen. Meu estômago se contraiu no instante em que ele começou a falar sobre sinergias e saturação de mercado. Ele sorria demais, um gesto ensaiado e vazio. Darlene, no entanto, ficou impressionada. Passou horas com ele no pequeno escritório, com a porta quase sempre fechada. De repente, ela começou a falar sobre expansão, uma segunda filial, especificamente em Billings. Há um potencial inexplorado, Owen, disse ela, abrindo alguns gráficos coloridos que Chad havia feito. Poderíamos dobrar nossa receita em 3 anos. Olhei para as projeções, as linhas retas subindo. Dobrar nossa dívida também, murmurei. Minha aversão a dívidas era tão antiga quanto os avisos do meu pai. Ele sempre dizia que a dívida era uma corrente pesada que te puxava para baixo. Seu avô, Owen, construiu esta fazenda com as próprias mãos, meu pai costumava dizer, apontando para os 70 acres que pertenciam à nossa família há gerações. Ele pagou à vista por cada poste de cerca, cada semente, cada equipamento. Nunca ficou devendo um centavo a ninguém. Isso é integridade. A fazenda não era luxuosa, mas era nossa, limpa e organizada. Era um modelo de como viver. Darlene, no entanto, via as coisas de forma diferente. A fazenda mal dá lucro, Owen, disse ela certa noite enquanto jantávamos carne assada, o garfo tilintando contra o prato de cerâmica. É um verdadeiro ralo. As palavras doeram, silenciosas e cortantes, como se ela tivesse descartado uma parte de mim, uma parte da nossa história. De repente, a comida tinha gosto de cinzas. Larguei o garfo. Não vamos mexer na fazenda. E não vamos assumir uma montanha de dívidas por causa de um potencial inexplorado em Billings. Minha voz saiu monótona. Darlene suspirou dramaticamente, um som teatral que ecoou pela pequena cozinha. Ela empurrou o prato para longe, claramente satisfeita com a refeição. Nos meses seguintes, a aparência de Darlene começou a mudar. As calças jeans e as camisetas da Miller's Custom Off-Road que ela costumava usar na oficina foram substituídas por calças de alfaiataria e blusas de tecidos lisos e desconhecidos. Sua maquiagem ficou mais marcante, seu perfume diferente, mais doce, mais caro. Ela passou a carregar uma pequena bolsa de couro de uma marca que eu não reconheci e seus sapatos sempre pareciam novos. Então ela assumiu a contabilidade.
Você odeia lidar com números, Owen, ela disse, sorrindo, com o batom novo um pouco vermelho demais. E eu levo jeito para isso. Chad diz que é essencial que eu esteja totalmente envolvida. Era verdade, eu odiava a papelada. No começo, senti um pequeno alívio, como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Mas, junto com isso, foi-se também uma pequena parcela de controle, uma pequena parte da rotina diária que eu sempre conheci. Uma inquietação silenciosa se instalou no meu peito, crescendo lentamente como uma dor persistente com a qual você simplesmente aprende a conviver. Não era nada que eu pudesse apontar exatamente, nenhum argumento específico ou palavra áspera. Era apenas uma sensação, uma mudança sutil no ar entre nós, a impressão de que algo estava fora de sintonia. Lembrei-me de um vestido novo, um de seda escura que ela usou em um jantar do Rotary. Eu havia perguntado sobre ele. Ah, este? Ela disse animada, alisando o tecido. Praticamente uma pechincha, Owen. Estava em promoção naquela boutique nova em Worthington. Tinha tudo a ver com o vestido, menos barato. As reuniões de negócios se tornaram parte da rotina semanal de Darlene. Almoços se transformaram em jantares tardios. Cafés com clientes em potencial viraram drinks com Chad Jensen. Networking. Owen! Ela explicava, já quase saindo pela porta, o aroma do seu novo perfume ainda pairando no ar. Ela chegava em casa cada vez mais tarde, a casa silenciosa, exceto pelo canto distante dos grilos. Na primeira vez em que senti um leve cheiro de uísque, não comentei nada. Ela tinha um sorriso distante no rosto, como se estivesse pensando em algo distante. Dia longo, murmurou, e então se jogou na cama sem nem se dar ao trabalho de acender a luz. Era terça-feira quando o relógio do micro-ondas finalmente marcou 3 horas da manhã. A casa estava fria e silenciosa. Eu estava sentada à mesa da cozinha desde a meia-noite, no mesmo lugar de sempre para o café da manhã, apenas esperando. Os postes de luz lá fora projetavam retângulos longos e pálidos no linóleo. Quando ouvi o leve ruído da chave na fechadura, seguido pelo clique suave da porta da frente, não me mexi. Ela entrou na cozinha, sua silhueta recortada contra a luz fraca do corredor, a bolsa pendurada em um ombro. Ela congelou ao me ver, uma figura escura à mesa. Owen, disse ela com a voz tensa e um pouco arrastada. O que você está fazendo acordado? Estou esperando, respondi com a voz rouca por falta de uso. São 3 da manhã, Darlene. Ela pousou a bolsa com um baque. Fechamos o negócio com a Billings. Tínhamos que comemorar. Os investidores queriam um brinde. Ela foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água e tomou um longo gole. O leve aroma de uísque, desta vez misturado com algo doce, preencheu o pequeno espaço. Comemorar até às 3 da manhã? Perguntei, empurrando a cadeira para trás. Quem são esses investidores? Por que eu não os conheci? Por que não há um único documento que comprove esse acordo? Ela se virou com os olhos semicerrados. Nem pense nisso, Owen. Estou ganhando muito dinheiro. Você deveria me apoiar, não me interrogar como se eu fosse uma adolescente. Sua voz tinha um tom cortante e frio que eu nunca tinha ouvido antes. Apoiar o quê, Darlene? Acordos secretos? As paradas musicais sofisticadas do Chad Jensen? Você fica aqui até altas horas, cheirando a bar, e espera que eu simplesmente concorde com a cabeça? Seus olhos brilharam. O ar na cozinha ficou pesado. É isso que você pensa? Ela cuspiu as palavras, cortando o silêncio. É isso que você realmente estava pensando, Owen? Que eu estou te traindo? Eu apenas a encarei, exausta. Meus ombros caíram. Não sei o que pensar, Darlene. Tudo parece diferente. Tudo parece estar mudando e eu não faço parte disso. As palavras saíram pesadas, ocas. Ela bufou, um som curto e seco. Você tem medo da mudança, Owen. Medo do sucesso. É o que o Chad diz. Você se sente confortável sendo pequeno. A menção de Chad, as palavras dele saindo da boca dela fizeram algo estalar dentro de mim. Bati com a palma da mão na mesa de carvalho, o som ecoando na cozinha silenciosa. E isto é, meu negócios, Darlene. Miller's Custom Off-Road. Não é um projeto do Chad e não é um sucesso abstrato para ser perseguido em um bar às 3 da manhã. Ela me encarou, depois riu, um som estridente que me irritou profundamente. Seu negócio? Owen, eu que cuido da contabilidade, lido com os investidores, garanto que a gente avance. Você só fica mexendo com caminhões o dia todo. A injustiça da situação, a pura audácia me deixaram sem palavras por um instante. Meus caminhões pagam por esta casa, Darlene. Eles pagam suas roupas novas, seus jantares chiques e qualquer consultor que você tenha contratado para nos dizer que não somos bons o suficiente.
Gesticulei ao redor da cozinha para a vida que havíamos construído. Ela apenas balançou a cabeça, com um sorriso frio nos lábios. Você pensa pequeno demais, Owen. Sempre foi assim. Esta cidade, esta lojinha, não é o suficiente, não para mim. Eu quero mais. Esta cidadezinha de merda é a nossa casa. Eu disse baixinho, a raiva se dissipando, deixando para trás um profundo cansaço. Foi aqui que construímos tudo. Ela não respondeu, apenas se virou e saiu da cozinha, seus passos suaves na escada. Ouvi o clique fraco da porta do quarto. A casa estava silenciosa novamente, mas a sensação de vazio no meu peito permanecia. Frank Dixon, um velho amigo do ensino médio, sempre tinha um leve cheiro de óleo de motor e café velho, igualzinho à minha loja. Ele era dono da Dixon's Auto Parts, a alguns quarteirões da Millers. Ele apareceu depois que eu fechei a loja, com as mãos enfiadas nos bolsos. A luz fluorescente do poste dava ao seu rosto uma expressão pálida e preocupada. Owen, ele começou com a voz baixa. Eu vi alguma coisa. Não sabia se devia dizer alguma coisa, mas... Bem, você é meu amigo. Meu estômago se contraiu. Eu sabia. Eu simplesmente sabia. O que foi, Frank? Ele mudou o peso de um pé para o outro. Vi a Darlene, no Rusty Nail, com aquele cara, o Jensen. Tentei manter a voz calma. Reunião de negócios. Ela tem tido muitas dessas ultimamente. As palavras soaram como poeira. Frank balançou a cabeça lentamente. Owen, não era uma reunião de negócios. Ela estava com a mão na perna dele, por baixo da mesa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar fresco da noite. Brenda, a garçonete, também viu, claramente. O soco no estômago foi real, físico. Roubou-me o fôlego, deixou-me tonto. Encostei-me ao batente da porta, o metal frio penetrando nas minhas costas. Tem certeza, Frank? Tem absoluta certeza? A pergunta era inútil, eu sabia, mas precisava ouvi-la de novo. Precisava da certeza. Ele encontrou meu olhar. Owen, eu não estaria te dizendo isso se não fosse verdade. Brenda viu. Ela conhece a Darlene. Perguntou a ela sobre isso. Uma sensação de enjoo começou a se instalar no meu estômago, como um motor enferrujado. E o que mais? Consegui perguntar, com a garganta apertada. Frank olhou para os próprios sapatos. Eles saíram juntos. 1 hora depois, mais ou menos, lá no estacionamento, estavam praticamente se agarrando. Depois entraram no carro dele, a Mercedes preta. A imagem se formou na minha mente, nítida e imediata. Darlene, suas roupas novas, seu perfume doce, a mão na perna de Chad, o corpo colado ao dele no estacionamento escuro. Minha visão ficou turva. Senti uma onda de náusea, um suor frio brotando na minha testa. Minha esposa, minha Darlene. Preciso ver com meus próprios olhos, eu disse, as palavras quase num sussurro. Preciso ver com meus próprios olhos, Frank. Preciso ter certeza. A ideia de esperar, de não saber, era um tormento novo. Frank tentou argumentar. Owen, você não precisa ver isso, acredite em mim. Você só vai se machucar ainda mais. Me afastei do batente da porta, endireitando a postura. Se fosse a Lisa, Frank, você não gostaria de ver? Você não precisaria? Ele hesitou, depois assentiu com a cabeça, com uma resignação sombria no rosto. Acho que sim, suspirou. Certo. Da próxima vez que eu os vir lá, eu te ligo. Mas não diga que eu não avisei. 2 noites depois, o telefone tocou às 21h30. Era o número do Frank. Meu coração disparou. Darlene tinha saído 1 hora antes, vestida com uma blusa de seda azul nova, dizendo que tinha uma reunião até tarde com um investidor importante. Ela me deu um beijo rápido na bochecha, o sorriso brilhante, porém vazio. Não me espere acordada, querida, disse ela. Encontrei Billy na sala de estar, esparramado no sofá, fones de ouvido, absorto em algum videogame. As luzes piscantes da tela pintavam seu rosto com tons de verde e azul que mudavam constantemente. E aí, Billy? Eu disse, mais alto do que pretendia. Ele se assustou e tirou os fones de ouvido. O que foi, pai? Conserto de emergência, eu disse, tentando manter a voz firme. O caminhão quebrou na rodovia 42. Preciso ir. Era mentira, mas uma mentira plausível. Ele já tinha me ouvido dizer isso centenas de vezes. Ele apenas assentiu, já colocando os fones de ouvido de volta. Tudo bem, pai, tome cuidado. Ele mal olhou para cima. A pequena cena familiar, a sua atmosfera doméstica parecia uma piada cruel. Saí pela porta sentindo o frio da noite e entrei na minha velha caminhonete Ford. O Rusty Nail não era longe. Estacionei minha velha picape Ford do outro lado da rua do The Rusty Nail,
entre um Chevy enferrujado e uma minivan com a lanterna traseira quebrada. A placa de neon acima da porta, uma silhueta vermelha e piscante de uma garrafa de cerveja, era a mesma que estava lá desde que eu era criança. Algumas coisas, pensei, nunca mudam. Respirei fundo, o ar frio da noite cortante nos meus pulmões. Minhas mãos apertaram o volante, os nós dos dedos brancos. A raiva quente e densa arranhava minha garganta. Meu primeiro instinto foi entrar lá, virar uma mesa, causar um escândalo. Mas esse não era eu. Esse não era Owen Miller. Saí do carro, atravessei o asfalto rachado e empurrei a pesada porta de madeira. O cheiro familiar de cerveja velha, gordura de fritadeira e produto de limpeza barato me atingiu. O som alto da música country e das conversas em voz baixa preenchiam o ar. Acenei para alguns frequentadores assíduos do bar, homens cujos rostos eu conhecia desde o ensino fundamental. Seus olhares, porém, passaram por mim sem chegar a encontrar os meus. Eles sabiam. Frank estava no bar tomando uma cerveja. Ele me viu, acenou discretamente com a cabeça em direção ao fundo do salão, mal movendo o queixo. A mesa do fundo. Pedi uma cerveja, uma nacional barata, e continuei andando seguindo as sombras junto à parede. As mesas eram escuras, estofadas em vinil vermelho rachado. Meus olhos se acostumaram. E então eu os vi. Darlene estava encostada em Chad Jensen, o braço dele envolvendo seus ombros de forma possessiva. Sua cabeça estava inclinada para trás, seus cabelos loiros captando a luz tênue. Ele se aproximava, sussurrando algo em seu ouvido. Ela riu, um som suave e íntimo, e então virou a cabeça. Seus lábios, pintados de vermelho, encontraram os dele. Não foi um selinho rápido, foi um beijo profundo, deliberado, um beijo que se prolongou, que evocava segredos compartilhados e uma intimidade de longa data. O último resquício de dúvida, a pequena e desesperada esperança à qual eu me agarrava, se estilhaçou. Não era uma reunião de negócios, não era apenas flerte. Isso era real, era uma traição, exposta diante dos meus olhos. Minha mão apertou a garrafa de cerveja gelada que Frank me entregara sem dizer uma palavra. Por uma fração de segundo, imaginei o som satisfatório do vidro quebrando sobre a mesa, o silêncio repentino, as expressões em seus rostos. Mas o momento passou. Levantei a garrafa, dei um longo e firme gole e a esvaziei. O líquido amargo queimou ao descer. Coloquei a garrafa vazia delicadamente sobre uma mesa próxima e me virei, saindo pelo mesmo caminho por onde entrei, passando pelos rostos familiares que ainda se recusavam a me encarar. 10 minutos depois, Frank me encontrou sentado na minha caminhonete, olhando para a rua vazia. Ele abriu a porta do passageiro, a pequena luz interna lançando um brilho fraco. "Owen?" perguntou ele com a voz suave. Apenas balancei a cabeça. "Não estou bem, Frank." Minha voz era plana, sem emoção. "Mas ficarei." Respirei fundo novamente. "Isso não acabou, nem de longe, mas vai ser do meu jeito." Ele assentiu com a cabeça. Não disse mais nada, apenas fechou a porta e me deixou com o zumbido suave do motor. Dirigi para casa devagar, as ruas familiares se misturando num padrão sem sentido. Quando entrei, Darlene já estava lá, encolhida no sofá, lendo uma revista. "Owen, você voltou cedo. A reunião terminou mais cedo. Chad teve que pegar um voo." Ela sorriu, aquele sorriso brilhante e vazio. "Cansado?" "Sim", murmurei. "Noite longa na loja." Mais tarde, ela estendeu a mão para mim na cama, sua mão quente contra minha pele. "Venha aqui, Owen." "Não", eu disse, virando-me um pouco. "Só estou cansada, Darlene, completamente exausta." Ela suspirou, um som baixo e contrariado, e se virou. Em poucos minutos, sua respiração se acalmou, num ritmo suave. Eu fiquei acordado, encarando o teto, ouvindo-o subir e descer silencioso do seu peito. Minha esposa. Como chegamos a isso? Como 2 décadas de vida compartilhada levaram a uma traição tão completa e absoluta, testemunhada na penumbra de um bar de beira de estrada? A constatação era como uma pedra gelada no meu estômago. A confirmação final e devastadora não veio de Frank, nem mesmo dos meus próprios olhos na oficina The Rusty Nail. Veio de Billy, o filho de 15 anos de Darlene, o menino que eu criei desde os 5 anos, o menino que eu considerava meu. Estávamos na oficina numa manhã de sábado, um dia quente para outubro, tentando recolocar a transmissão de uma velha F250. Billy era bom com uma chave inglesa, firme e forte. Havia graxa em sua bochecha e sua testa estava franzida em concentração. Ele estava apertando um parafuso quando falou, com a voz baixa, quase casual.
Pai, disse ele sem levantar os olhos. A mãe está te traindo? A chave inglesa na minha mão quase escorregou, caindo com um estrondo no chão de concreto. Meu coração parou. Engoli em seco, com a garganta repentinamente seca. Por que você pergunta isso, Billy? Ele deu de ombros, ainda concentrado no parafuso. Sei lá, ela está sempre com aquele cara, o Chad, e eles agem de um jeito estranho, sabe? Ele finalmente ergueu o olhar, seus olhos jovens, claros e sinceros. Às vezes ele a deixa em casa bem tarde, depois que você já está dormindo. E uma noite eu estava pegando um copo d'água e os vi pela janela da sala. Ele estava segurando a mão dela, na entrada da garagem. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que as de Frank, mais do que vê-los no bar. Foi a inocência da sua observação, a maneira calma com que ele transmitiu a verdade que havia absorvido, que me fez sofrer ainda mais. Não era só a minha dor. Estava se infiltrando na vida dele também. Me avise se você vir mais alguma coisa, tá bom, filho? Eu disse com a voz embargada. Qualquer coisa. Vamos resolver isso juntos. Ele assentiu com o rosto sério e voltou a prestar atenção na transmissão. A confiança dele, a sua observação inocente, fortaleceram a minha determinação. Não se tratava mais apenas do meu coração partido. Tratava-se de tudo. Naquela noite, deitado ao lado de Darlene, que respirava tranquilamente, percebi que a traição era mais profunda do que apenas um caso físico. Ela não estava apenas me traindo, estava roubando de mim, de nós, da oficina Miller's Custom Off-Road, do futuro de Billy. Na manhã seguinte, comecei a investigar. Darlene havia assumido o controle da contabilidade, alegando ter dom para números. Era a minha loja, meu sustento, mas as operações financeiras diárias haviam se tornado domínio dela. Eu conhecia o sistema o suficiente para entrar, extrair os relatórios e ver o que ela vinha fazendo. Comecei pelos pagamentos aos fornecedores. Havia aumentos, pequenos a princípio, depois maiores, referentes a suprimentos que eu não havia encomendado e a serviços que eu não havia aprovado. Em seguida, o fluxo de caixa. Estava em queda significativamente, apesar de ela se gabar de dinheiro de verdade e negócios fechados. Comecei a cruzar informações. Os extratos do cartão de crédito da Darlene, aqueles que ela usava para despesas comerciais, mostravam cobranças por coisas que não tinham nada a ver com peças de automóveis ou modificações para veículos off-road, jantares sofisticados, estadias em hotéis de luxo em Columbus, boutiques de grife. Comecei a comparar essas despesas com registros públicos. O nome de Chad Jensen aparecia constantemente nos documentos da empresa dele. Foi aí que descobri uma nova LLC, Jensen Automotive Solutions, registrada 6 meses antes. Billings, Ohio, constava como sua localização principal. A expansão não era para a Miller's Custom Off-Road, era para o novo empreendimento de Chad Jensen e estava sendo financiada pela minha oficina, pelo meu trabalho árduo, pelo meu dinheiro. A ficha caiu como um soco no estômago. Ela não estava se expandindo, nosso negócios. Ela estava construindo Delé nas minhas costas. Cada uma de suas reuniões noturnas, cada ostentação de investidores, era uma mentira arquitetada para desviar dinheiro das minhas contas e colocá-lo nos bolsos de Chad. Trabalhei metodicamente em silêncio até altas horas da noite, depois que Darlene dormia. Extratos bancários, livros contábeis internos, faturas falsificadas com preços inflacionados para peças inexistentes. Encontrei registros de transferências ilícitas, disfarçadas de honorários de consultoria ou pagamentos antecipados por serviços futuros. Os investidores de que Darlene falava eram os fundos que escorriam diretamente da Miller's Custom Off-Road. Cada documento era um novo corte, mas cada um também aguçava minha determinação. Eu estava construindo um caso, peça por peça, dolorosamente. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A extensão da farsa de Darlene se revelou como um pergaminho envenenado. Não se tratava apenas de desfalque, era um plano calculado. Ela e Chad pretendiam levar a Miller's Custom Off-Road à falência, drenando-a completamente, para depois assumir o controle dos ativos restantes e transformá-los na Jensen Automotive Solutions. A expansão era uma cortina de fumaça, uma fachada para um grande roubo. Encontrei evidências de que o dinheiro da oficina estava sendo usado diretamente para pagar suas roupas caras, seus dias de spa e até mesmo um pagamento inicial para um barco em nome de Chad, supostamente para entretenimento de clientes. Cada descoberta
era uma nova e amarga dose de realidade. Eu sabia que não conseguiria enfrentar isso sozinho. As primeiras pessoas com quem falei foram os pais de Darlene, Earl e Patty Peterson. Earl, um fazendeiro aposentado com mãos calejadas como couro curtido, e Patty, que sempre me tratou como um filho. Encontrei-os à mesa da cozinha, espalhando as pastas de evidências meticulosamente organizadas. A reação inicial deles foi de choque, seguida de uma feroz proteção à filha. Owen, deve haver algum engano, gaguejou Patty com a voz fraca. Darlene jamais faria isso. Mas enquanto eu lhes mostrava os extratos bancários, as faturas falsificadas, as transferências para a LLC de Chad, seus rostos se fecharam. O maxilar de Earl se contraiu e Patty começou a chorar, soluços silenciosos e de coração partido. Eles viram a prova, viram a profundidade da traição. Sua filha, sua pequena Darlene, era uma ladra comum. A decepção em seus rostos era difícil de presenciar, mais difícil do que qualquer raiva que pudessem ter demonstrado. Ela sempre foi um pouco ambiciosa, disse Earl com a voz rouca. Mas isso está simplesmente errado. Eles concordaram em cooperar, em fazer tudo o que pudessem para minimizar os danos, para de alguma forma fazer Darlene voltar a si. Eles esperavam desesperadamente que ela confessasse, que houvesse alguma explicação por mais frágil que fosse. Em seguida, contei aos meus pais, Harold e Martha. A resposta deles foi imediata e inabalável. Sempre soubemos que aquela mulher era problemática, disse minha mãe, Martha, com os lábios formando uma linha fina. Meu pai, Harold, apenas colocou a mão no meu ombro com firmeza. O que você precisar, filho? Estamos com você. O apoio deles foi uma âncora sólida em um mar revolto. Em segredo, encontrei-me com um advogado em Columbus, longe o suficiente para que ninguém na cidade reconhecesse minha caminhonete. Entramos com o pedido de divórcio. Minha estratégia jurídica era fria e precisa. Eu tinha uma montanha de provas, um caso claro de fraude e peculato. Eu não ia apenas me divorciar dela. Eu ia tirar dela tudo o que ela havia tentado roubar, tudo o que ela havia construído sobre mentiras. Meu plano para Darlene não era apenas legal, era público. Darlene prosperava com as aparências. Ela adorava ser vista, adorava ser admirada, adorava fofocas e atenção. Eu usaria isso contra ela. Decidi dar uma festa surpresa para o seu aniversário de 40 anos. Convidaria todos os importantes em nossas vidas. Família, amigos, vizinhos, clientes. Até mesmo Chad Jensen. Liguei para Frank. Ele atendeu no segundo toque. Você ainda está aí, meu velho amigo? Perguntei. Sempre, Owen, disse ele sem hesitar. Qual é a peça? Contei a ele o plano, a festa, os convidados, o motivo. Frank ficou em silêncio por um instante, depois soltou um assobio baixo. Caramba, Owen, você sempre pensou a longo prazo. É o único jogo que eu conheço, eu disse. Decidimos fazer a cerimônia no pavilhão da Feira do Condado, o mesmo lugar onde meu anel de casamento havia sido vendido. A ironia não me passou despercebida. Frank cuidou dos convites e sua esposa Lisa ajudou com a caligrafia. O texto foi escolhido por mim, uma celebração da vida de Darlene e novos começos. Era verdade de certa forma, só que não da maneira que ela imaginava. Uma fria determinação se instalou em meu peito, uma silenciosa convicção. Eu era um homem injustiçado, e eu faria justiça nos meus termos diante de todos que importavam. O pavilhão da Feira do Condado estava decorado com luzes de fada, e as mesas cobertas com toalhas de linho branco. Uma faixa anunciava: Feliz 4º aniversário, Darlene! O salão estava lotado de pessoas importantes. Meus pais, Earl e Patty, velhos amigos como Frank e Lisa, clientes fiéis e até algumas das senhoras do clube de bridge da Darlene. O ar vibrava com conversas animadas e expectativa. Chad Jensen estava lá, encostado em um pilar, com um sorriso irônico nos lábios, alheio à tempestade que se aproximava. Quando Darlene entrou, seu rosto se iluminou genuinamente surpresa. Ela estava radiante em um vestido vermelho, com os cabelos perfeitamente penteados. Ela circulou pela sala, aceitando abraços e votos de felicidades, aproveitando-se dos holofotes. Nossos olhares se encontraram e ela sorriu, um sorriso fugaz, quase inocente, que me deu um nó no estômago. Billy se aproximou de mim puxando minha manga. Seus olhos estavam arregalados, com um toque de medo. Pai, ele sussurrou, você vai mesmo fazer isso? Coloquei a mão no ombro dele, apertando-o com firmeza. Sim, filho, estou fazendo isso. Chegou a hora. Ele assentiu,
o rosto pálido, mas resoluto. Quando chegou a hora, fiz um brinde. O ambiente foi se aquietando aos poucos. Subi ao pódio com o microfone na mão. Amigos, família, muito obrigado a todos por virem esta noite celebrar o aniversário de 40 anos da Darlene. Olhei para ela, ao lado de Chad, com um sorriso radiante no rosto. Darlene, minha esposa, por 20 anos você fez parte da minha vida, da Miller's Custom Off-Road. Construímos uma vida juntos, aqui mesmo, nesta comunidade. Minha voz estava firme, calma. Sabe, a Darlene sempre foi uma mulher ambiciosa. Ultimamente, ela tem falado muito sobre novos começos. E esta noite estamos aqui para celebrar isso de verdade. A mudança no meu tom de voz foi sutil, mas algumas pessoas na sala perceberam. Olhei diretamente para Darlene. Esses novos começos envolvem Chad Jensen aqui. Gesticulei na direção de Chad, que se enrijeceu. Envolvem o caso deles, sobre o qual muitos de vocês provavelmente já ouviram rumores. Mas esta noite não haverá mais rumores. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Murmúrios irromperam. O rosto de Darlene, antes radiante, empalideceu. Chad, ao lado dela, congelou, seu sorriso ensaiado desaparecendo. Mas o caso, continuei, minha voz ganhando uma força contida. Foi apenas o começo. O novo começo de Darlene e Chad envolvia roubo. Roubo de mim. Roubo da Miller's Custom Off-Road. Assenti com a cabeça para Frank, que diminuiu as luzes e ligou o projetor. A primeira imagem apareceu na tela atrás de mim. Um extrato bancário, destacando uma série de transferências grandes e suspeitas. Funcionou assim, expliquei, com a voz calma e objetiva. Darlene, usando sua posição de responsável pela contabilidade, desviou fundos da minha empresa. Ela falsificou faturas, inflou despesas e transferiu dinheiro para uma empresa de fachada. Cliquei no próximo slide uma captura de tela do registro da LLC Jensen Automotive Solutions, com o nome de Chad claramente visível, sediada em Billings. Essa empresa, o novo começo dela com Chad, foi construída com dinheiro roubado dos meus 20 anos de trabalho árduo. Mostrei-lhes as provas, um slide após o outro. Recibos falsificados de peças imaginárias, transferências disfarçadas de honorários de consultoria, extratos de cartão de crédito mostrando despesas pessoais extravagantes pagas com dinheiro da loja. Expus tudo, friamente e sem sombra de dúvida. O objetivo dela com Chad, concluí, era tirar tudo de mim, meu negócio, meu sustento, meu futuro. Darlene soltou um grito abafado, cambaleando para trás e quase desmaiando. Patty correu para o seu lado. Owen, não é verdade! Ela gritou, com a voz embargada. Você está mentindo. E Chad, percebendo o que estava por vir, tentou escapar. Ele se dirigiu para a saída dos fundos, mas Frank, junto com alguns dos nossos mecânicos mais fortes que observavam com semblantes sombrios, entraram em seu caminho, bloqueando sua passagem. Levantei a mão, silenciando novamente a sala. É verdade, Darlene, e você não vai tirar nada de mim, porque eu já dei entrada no divórcio. Fiz uma pausa, deixando as palavras reverberarem. E todas essas provas, gesticulei com a mão em direção à tela do projetor, já foram entregues às autoridades. Elas estão a caminho. Billy estava encostado na parede com os olhos vermelhos, uma lágrima traçando um caminho limpo pela gordura em sua bochecha. Ele estava devastado, mas finalmente estava enxergando a verdade com clareza. O caos se instaurou. Os pais de Darlene, Earl e Patty estavam inconsoláveis. Patty chorava abertamente, enquanto Earl, com o rosto tomado pela vergonha e fúria, confrontava Darlene, a voz baixa e trêmula. Como você pôde, Darlene? Como pôde fazer isso? Exigiu ele. Ela tentou negar, mas suas palavras eram fracas, desmoronando sob o peso das evidências e os olhares de todos na sala. Quando os policiais uniformizados chegaram, um silêncio atônito tomou conta do ambiente. Darlene, com o rosto banhado em lágrimas e a maquiagem borrada, foi levada embora, seu vestido vermelho contrastando fortemente com a triste realidade. Chad, ainda tentando se safar com sua lábia, também foi detido, acusado de fraude e peculato. As consequências foram imediatas, espalhando-se pela nossa pequena comunidade do meio-oeste como um incêndio florestal. Por alguns dias, a oficina ficou fria, envolta em suspeita. As pessoas apareciam, não para concertos, mas para observar, para cochichar. Mas então, algo curioso aconteceu. As mesmas pessoas que cochichavam começaram a se manifestar. Clientes fiéis apareceram, oferecendo apoio, contando histórias sobre a honestidade de Owen,
Vizinhos apareceram com caçarolas, gestos simples que diziam muito. A comunidade, descobriu-se, conhecia Owen Miller e conhecia seu trabalho. Eles reconheciam a integridade quando a viam. Trabalhei incansavelmente. As noites se estenderam ainda mais, debruçando-me sobre os livros contábeis, contatando cada fornecedor, tranquilizando cada cliente. Encontrei-me com o banco, com as autoridades, com meu advogado. Foi um processo lento e doloroso de desvendar a intrincada teia de mentiras de Darlene, mas eu estava determinado a limpar meu nome e reconstruir a Miller's Custom Off-Road, tijolo por tijolo, honestamente. O processo de divórcio foi rápido, quase brutal. Com as provas irrefutáveis de fraude e a humilhação pública, Darlene não tinha como se defender. Ela perdeu tudo. Sua participação na empresa, todos os bens que tentou desviar e, o mais importante, a guarda de Billy. Essa foi a parte mais difícil, a forma como seu rosto se contorceu quando o juiz leu o veredicto. Billy, inicialmente em estado de choque, como um fantasma vagando pela casa, começou lentamente a voltar a si. Ele me observava em silêncio, absorvendo tudo. Uma noite, ele simplesmente disse: "Quero morar com você, pai." Suas palavras simples foram um bálsamo, um sinal de que nem tudo estava perdido. Começamos a reconstruir nossas vidas. Só nós dois. A casa, com suas lembranças das mentiras cuidadosamente construídas por Darlene, parecia contaminada. Vendia e encontrei um lugar menor e mais aconchegante nos arredores da cidade, um lugar que parecia limpo, livre de fantasmas. A loja também começou a se curar. A confiança retornou, mais forte do que antes, construída sobre a base sólida da transparência e da verdade que veio à tona. Comecei a orientar o Billy mais seriamente na oficina. Ele ainda tinha talento para isso, uma paciência tranquila com motores. Ensinei-o não apenas a consertar uma transmissão, mas também a olhar um homem nos olhos, a dar um orçamento honesto, a construir um negócio com integridade. Ele ouvia, absorvendo cada palavra. Frank, fiel à sua palavra, permaneceu um amigo inabalável. Ele aparecia quase todas as noites, não para falar sobre Darlene, mas para falar sobre a vida, sobre os desafios de criar um adolescente, sobre a satisfação silenciosa de um bom trabalho bem feito. Ele me ajudou a lidar com as consequências emocionais, com a dor silenciosa que às vezes ainda persistia em meu peito. Ele era uma mão firme, uma presença familiar na poeira que, lenta e finalmente, começou a assentar. A jornada tinha sido longa, marcada por curvas acentuadas e quedas inesperadas. Aprendi sobre confiança da maneira mais difícil possível, sobre como ela pode ser facilmente quebrada por aqueles mais próximos. Mas, em meio aos destroços, algo mais forte havia sido forjado. Billy e eu unidos por um entendimento mútuo, uma resiliência silenciosa. Ele era meu foco agora, junto com meus pais e o ritmo constante da loja. Entendi que o verdadeiro sucesso não se resumia a locais novos e reluzentes ou consultores sofisticados. Tinha a ver com integridade, com a conexão genuína que se construía com as pessoas, um reparo honesto de cada vez. Darlene e Chad eventualmente enfrentaram suas consequências. Soube que ela foi condenada à prisão por fraude, e Chad também enfrentou as suas. Não busquei os detalhes, não precisei. O destino deles era deles. A paz encontrou seu lugar na simplicidade dos meus dias. A dorzinha reconfortante nos músculos depois de um longo dia de trabalho, as noites tranquilas com Billy, o aconchego familiar da fazenda dos meus pais. Eu caminhava pelos mesmos sulcos que meu avô arava, sentindo-me ancorado pela história sob meus pés. A sabedoria do meu pai, antes apenas palavras, agora parecia rocha sólida. Billy estava crescendo, absorvendo as lições que eu oferecia, não apenas sobre motores, mas sobre como um homem deve se comportar. Algumas cicatrizes nunca se curam completamente, mas nos lembram da força que encontramos. O apoio da comunidade foi um poderoso testemunho do valor de relacionamentos genuínos. A traição foi profunda, mas a resiliência e a honestidade sempre abriram caminho para novos começos. Eu ainda era Owen Miller, um homem que pagou o preço, mas que recuperou suas terras, seus negócios e sua família. O engraçado sobre a traição é que ela nunca vem dos seus inimigos. Meu pai costumava dizer isso, e como a maioria de seus ensinamentos, eu só entendi completamente depois de vivenciá-la. Meu nome é Owen Miller, sou dono da Miller's Custom Off-Road, a única oficina em Riverside, Montana, capaz de transformar seu Jeep comum em uma fera para conquistar montanhas
ou ressuscitar seu bronco antigo. Construí este negócio com minhas próprias mãos ao longo de 20 anos, começando com nada além de um conjunto de ferramentas em uma garagem alugada com goteiras. Agora tenho 6 boxes, 4 mecânicos em tempo integral e tanto trabalho que nossa agenda está lotada com pelo menos 3 semanas de antecedência. Mas não é sobre isso que esta história trata. É sobre como entreguei minha aliança de casamento à minha cunhada, Sarah, enquanto minha esposa, Darlene, dançava agarradinha com o homem com quem ela estava dormindo e roubando. Os sinais estavam lá há meses. Eu simplesmente não queria vê-los. Talvez isso me faça um tolo, mas quando você ama alguém, você dá o benefício da dúvida até não poder mais. Tudo começou quando Darlene contratou Chad Jensen como consultor de negócios para nos ajudar a expandir a operação. Palavras dela, não minhas. Eu nunca gostei do cara desde o momento em que ele entrou na minha loja vestindo um terno que custava mais do que alguns dos meus clientes ganham em um mês. Mas Darlene insistiu que ele tinha contatos e experiência que poderiam nos levar ao próximo nível. Owen, precisamos pensar grande, ela me disse uma noite depois do jantar. Billy, o filho dela do primeiro casamento, estava lá em cima fazendo a lição de casa. O garoto tinha começado a me chamar de pai 3 anos atrás, e eu me emocionava toda vez. A loja está indo bem, mas poderíamos estar indo muito melhor. Chad acha que poderíamos abrir uma segunda filial em Billings dentro de um ano. Já conversamos sobre isso. Eu disse colocando a louça na lava-louças. Expansão significa dívida, e eu não gosto de dívidas. Meu pai me ensinou isso. Ela revirou os olhos daquele jeito que me fez sentir um caipira do interior. A fazenda do seu pai mal dá lucro. É esse o modelo de negócios que você quer seguir? Aquilo doeu. A fazenda dos meus pais estava na família há mais de 70 anos. Claro, não rendia milhões, mas alimentava minha família e me permitiu estudar. Meus pais, Harold e Martha Miller, trabalharam aquela terra com dignidade. Estavam semi-aposentados agora, mas a fazenda ainda produzia. Eu ajudava quando podia, embora a loja me mantivesse ocupado. A fazenda está fora de questão, eu disse firmemente. E dívidas também não. Darlene suspirou dramaticamente. Tudo bem, vamos encontrar outro jeito. Olhando para trás, aquele foi o momento em que ela começou a planejar. Eu só não sabia disso ainda. As mudanças foram sutis no início. Darlene começou a se vestir de forma diferente, com roupas mais caras e maquiagem mais elaborada. Quando nos conhecemos, ela era garçonete e se sentia confortável com jeans e camisetas. De repente, ela estava falando de marcas de grife das quais eu nunca tinha ouvido falar. Onde você comprou isso? Perguntei certa noite quando ela entrou usando um vestido que parecia ter custado o lucro de uma semana. Ah, isso? Ela girou, exibindo a peça. Liquidação de fim de temporada. Praticamente uma pechincha. Assenti, embora algo parecesse estranho. Darlene havia assumido a contabilidade da loja cerca de 1 ano depois do nosso casamento. Ela tinha jeito para números, disse. Confiei a ela essa parte do negócio enquanto eu me concentrava no que sabia fazer melhor, consertar caminhões e manter os clientes satisfeitos. Então vieram as reuniões. De repente, Darlene estava tendo reuniões de jantar, almoço e café, todas com Chad Jensen e potenciais investidores, sócios ou seja lá o que fossem. Ela chegava tarde em casa, cheirando a uísque e com um sorriso que eu não via há anos. Uma noite, ela só chegou às 3 da manhã. Eu estava sentado na cozinha, com uma xícara de café frio na minha frente, quando ela entrou cambaleando pela porta. Meu Deus, Owen! Ela exclamou com a mão no peito. Você me deu um susto enorme. O que você está fazendo sentado no escuro? Esperando minha esposa chegar em casa, respondi, mantendo a voz calma. São 3 horas da manhã, Darlene. Ela acenou com a mão, como quem dispensa o assunto, e largou a bolsa no balcão. Fechamos um negócio com um potencial investidor. Tínhamos que comemorar. Às 3 da manhã? Nem pense nisso, Owen. Ela avisou, tirando os sapatos de salto. Estou trazendo muito dinheiro para nós. O mínimo que você pode fazer é me apoiar. Me apoiar em que exatamente? Você não me mostrou nenhum documento desses investidores. Não me apresentou a nenhum deles. Vai que você está bebendo com o Chad Jensen todas as noites. Seus olhos brilharam perigosamente. É isso que você pensa? Que estou te traindo? Levantei-me repentinamente exausto. Não sei mais o que pensar, Darlene. Você está diferente, a loja está diferente, tudo está mudando. E não sei se gosto para onde as coisas estão indo. Esse é o seu problema, ela disparou. Você tem medo da mudança, medo do sucesso. O Chad diz... Eu não dou a mínima para o que o Chad diz.
Bati com a mão na mesa, fazendo-a pular. Nunca levantei a voz, e o choque em seu rosto comprovou isso. Este é o meu negócio, eu o construí do zero, e não vou deixar um garoto da cidade, falastrão e de terno caro, me dizer como administrá-lo. A expressão de Darlene endureceu. Nosso negócio, Owen, ou você se esqueceu de que eu cuido de toda a contabilidade? Que sou eu quem administra as finanças enquanto você fica brincando com seus caminhões? Brincando com meus caminhões? Repeti incrédulo. Esses caminhões pagam esta casa, seus vestidos chiques e suas noitadas com o Chad. Não ouse agir como se o que eu faço fosse um hobby. Ela riu, um som frio que me atingiu em cheio. Você pensa pequeno demais, Owen. Sempre foi assim. É por isso que ainda estamos nesta cidadezinha de merda, quando poderíamos ser muito mais. Esta cidadezinha de merda é a minha casa, eu disse baixinho. Nossa casa. Ou costumava ser. Darlene suspirou, passando a mão pelos cabelos. Vou para a cama. Podemos conversar sobre isso quando você estiver mais calmo. Enquanto ela subia as escadas, sentei-me novamente à mesa da cozinha, sentindo um vazio se espalhar pelo meu peito. Algo estava muito errado no meu casamento, e eu estava começando a achar que talvez não tivesse mais conserto. Meu amigo Frank Dixon foi o primeiro a dizer algo concreto. Estávamos na loja de autopeças dele depois do expediente, tomando uma cerveja no escritório. Sabe, a Darlene e aquele consultor estavam no Rusty Nail ontem à noite, né? Disse ele, sem me olhar diretamente. Dei um longo gole na minha cerveja. Provavelmente uma reunião de negócios. Frank bufou. Que negócios? Eles estavam numa mesa reservada lá no fundo e ela estava com a mão na perna dele por baixo da mesa. A Brenda estava trabalhando como garçonete e viu tudo. Eu queria dar um soco nele por ter dito aquilo, mas Frank era meu amigo desde o ensino médio. Ele não mentiria para mim. Tem certeza, cara? Foi tudo o que consegui dizer. Tão certo quanto estou sentado aqui, disse ele. Eu não te contaria se não tivesse certeza, irmão. Você sabe disso. Assenti, sentindo um enjoo. Agradeço. Tem mais, disse Frank, hesitante. Eles saíram juntos. A Brenda disse que eles ficaram se agarrando no estacionamento, entraram no carro dele e foram embora. A imagem me atingiu como um soco no estômago. Darlene beijando Chad, as mãos dele em seu corpo, os dois rindo do marido idiota em casa. Preciso ver isso, eu disse de repente. Frank piscou. O quê? Preciso vê-los juntos. Preciso ter certeza. Owen, cara, não faça isso consigo mesmo. Eu o interrompi. Se fosse a Lisa te traindo, você não gostaria de ver com seus próprios olhos? Ele ficou em silêncio por um momento. Sim, eu gostaria. Então me ajude, eu disse. Da próxima vez que eles estiverem no Rusty Nail, me ligue. 2 noites depois, meu telefone tocou às 21h30. Darlene tinha saído 1 hora antes para outra reunião. Eles chegaram, disse Frank sem rodeios. No fundo do bar, igualzinho de antes. Já estou indo, eu disse a Billy que precisava verificar o conserto de emergência de um cliente. Ele mal levantou os olhos do videogame. Apenas assentiu e disse, até mais, pai. O Rusty Nail era aquele tipo de barzinho que parecia nunca mudar. Os mesmos letreiros de neon de cerveja, o mesmo balcão de madeira desgastado, a mesma música country tocando um pouco alto demais. Estacionei do outro lado da rua e fiquei sentado por 1 minuto, me recompondo. Uma parte de mim queria invadir o lugar, causar um escândalo, arrastar Darlene pelo braço e dar uma surra em Chad Jensen. Mas esse não era eu. Nunca fui. Entrei silenciosamente, acenando para alguns rostos familiares que pareceram surpresos em me ver ali. Frank me olhou do balcão e inclinou a cabeça discretamente para o fundo do bar. Atravessei a multidão, mantendo-me nas sombras até ter uma visão clara da mesa do fundo. E lá estavam eles. Darlene estava encostada em Chad, o braço dele em volta dela, a boca perto de sua orelha, dizendo algo que a fez rir. Enquanto eu observava, ela virou a cabeça e o beijou. Não um selinho rápido, mas um beijo profundo e apaixonado que me disse tudo o que eu precisava saber. Minha mão apertou a garrafa de cerveja que Frank havia colocado ali quando cheguei. Por um instante, considerei quebrá-la contra a parede, causando a cena que eu havia prometido a mim mesmo que não faria. Em vez disso, virei o copo de uma vez, coloquei-o delicadamente em uma mesa próxima e saí. Frank me encontrou sentado na minha caminhonete, olhando para o nada. Você está bem? Perguntou, encostando-se na porta do motorista. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar bem. Ele assentiu, compreensivo no olhar. O que você vai fazer? Ainda não sei, mas quando eu descobrir, será nos meus termos, não nos deles. Quando cheguei em casa naquela noite, Darlene já estava lá.
alegando que sua reunião havia terminado mais cedo. Ela até tentou iniciar uma relação sexual, algo que se tornara raro nos últimos meses. Dei uma desculpa dizendo que estava cansado, e ela não insistiu, apenas se virou com um suspiro de irritação. Passei a noite em claro, ouvindo sua respiração, me perguntando como tínhamos chegado a essa situação, como a mulher com quem construí uma vida poderia me trair tão completamente. A confirmação final veio de Billy, de todas as pessoas. O garoto tinha 15 anos agora, era inteligentíssimo e extremamente observador. Ele estava me ajudando a trocar a transmissão de uma Tacoma 2010 em um sábado, quando simplesmente soltou a bomba. Pai, a mãe está te traindo? Quase deixei a chave de torque cair no meu pé. Por que você pergunta isso, filho? Ele deu de ombros. A poeira finalmente baixou, não com um estrondo, mas com um lento e silencioso desvanecimento. Darlene e Chad foram presos por fraude e peculato. Não os visitei, não escrevi. O destino deles não me dizia mais respeito. Billy e eu construímos uma nova vida, estável e honesta. Ele trabalhou comigo na oficina, aprendendo o negócio, não apenas as ferramentas, mas os valores que as acompanhavam. Vendemos a casa, repleta de más lembranças, e encontramos um lugar menor e mais aconchegante. Meus pais, Harold e Martha, continuaram sendo meu porto seguro. Eu ainda visitava a fazenda, caminhando pelos campos, sentindo a terra firme sob meus pés. Vi nos olhos de Billy a mesma força que meu pai tinha nos dele. Algumas feridas deixam cicatrizes profundas, mas elas nos lembram do que sobrevivemos. Essa é a verdadeira verdade.